Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo o número regimental, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata de sessão anterior. Ata da 35ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Itaberá, realizada em recinto próprio, aos 18 dias do mês de novembro de 2013. Sob a presidência do vereador Jair Briane Sobrinho, havendo o número regimental, constatou a presença dos vereadores Veraldo Aparecido de Carvalho, Odair de Oliveira Mota, Pedro Rodrigues Lobo, José Pedro Santos, Antônio Camargo de Oliveira, Pedro Geraldo Novaes Macedo, Aparecido Dias Balduino e José Vanderlei Barreira. O senhor presidente declarou aberta a sessão, proverindo as palavras sobre proteção de Deus. Deu início aos trabalhos, solicitando ao primeiro secretário a leitura da sessão anterior, que após lida, discutida, aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes. Com matéria para o expediente, foram apresentadas as indicações número 204 a 210, foi apresentado o projeto de lei número 68, de autoria do Executivo, que institui o sistema de controle interno do município e dá outras providências. Esse projeto foi encaminhado para análise das comissões permanentes. Na sequência, foi apresentado o substitutivo 01, a concessão do Vale Alimentação dos Servidores Públicos, município e outras providências correlatadas. Foi apresentado o substitutivo 01 do projeto de lei 053 e também de autoria do Executivo, que estabelece o plano plurianual do município para o período de 2014 a 2017 e define as metas, prioridades e administrações públicas do município para o exercício de 2014. O substituto número 001 de projeto de lei número 054, de autoria do Executivo, que estima a receita fixa e as despesas do município para o exercício de 2014. Todos esses substitutivos foram encaminhados à análise da comissão permanente do Legislativo. Não havendo mais matéria para ser apresentada nesta fase de sessão, o senhor presidente deixou a palavra livre após o pronunciamento de alguns vereadores. Passou-se para a ordem do dia, quando foi lido o primeiro secretário parecer das comissões recomendando a aprovação do projeto de lei número 06, de autoria de Antônio Camargo de Oliveira, Jair Briane Sobrinho e José Pedro Santos, e Odair de Oliveira Mota, que declara a utilidade pública, município, associação, movimento educacional. Foi lido também o parecer das comissões recomendando a aprovação do projeto de lei número 07, da autoria Pedro Geraldo Novaes Macedo, que declara a utilidade pública do município e associação de cultura educacional, desportiva Vila Dom Silvio. O parecer das comissões recomendando a aprovação com proposta de emenda modificada 001 do projeto de lei do Executivo, número 058, que autoria abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e outras providências. Após a leitura dos seus pareceres a projetos de lei 06 e 07, de autoria do Legislativo, e o 058, de autoria do Executivo, foram discutidos e aprovados pela unanimidade dos vereadores. Não havendo mais matéria a ser deliberada novamente, a palavra ficou livre em seu pronunciamento. Antônio de Camargo Oliveira disse ter recebido reclamações do paciente sobre o atendimento no hospital e farmácia pública. Disse que, entre outras reclamações, existe que recebeu orientação do coordenador da saúde, senhor Heriberto, para receitar apenas dipirona aos seus pacientes. Tendo este vereador procurando ao prefeito a respeito dessas outras reclamações, informou que há médicos insatisfeitos com a atitude que estão sendo tomadas por esse junto à saúde, e com esse estão prejudicando a sociedade, colocando em risco as pessoas que precisam de tratamento médico. Esse vereador perguntou ao senhor prefeito o que poderia ser feito para sanar esse problema. Esse respondeu que deve se orientar a sociedade que sentir-se lesada a ser dirigir à delegacia e registrar boletim de ocorrência. Disse ainda este vereador que existe as reclamações de uma paciente que disse que para conseguir obter o medicamento da farmácia pública teve que falar com o prefeito, pois disso, antes de atender a farmácia, havia dito não tinha medicamento procurado. Concluiu-se dessa forma
a funcionários e médicos, prejudicando a sociedade, e negando que é de seu direito como fornecimento de remédio, disse o vereador, e que isso é crime e não grave, denúncias, que devem ser apuradas em conformidade os fatos. Deve-se levar até exoneração de cargo desses servidores. Disse também o médico receitando apenas medicamentos que não existem na farmácia pública, para prejudicar a imagem do prefeito. E ainda que o prefeito relatou a ele que o médico Dr. Mansur, ao fazer o acompanhamento de uma paciente para ambulância em sua residência, e lá permanece por vários minutos, fazendo o paciente aguardar dentro da ambulância. Disse também, diante dessas graves reclamações, os vereadores devem estar atentos e que a população que se sentir prejudicada deve procurar os vereadores e trazer informações concentradas, para que estes fiquem informados, após cobrar e exigir melhor atendimento nesta área. O vereador Antônio Camargo de Oliveira foi aperteado pelo Ver Pedro Geraldo. Este cobrou dos colegas e decisão de convocar o secretário da Educação para vir dar esclarecimento nesse legislativo, a respeito de denúncias que aqui chegam pelo vereador Antônio de Camargo. Em sessão passada, devem ser apurados, pois a nada ainda adianta apenas trazer essas denúncias sem nenhuma providência. Disse que os fatos relatados pelo colega vereador Antônio Camargo são sérios e devem ser apurados. Não deve dúvida do colega, mas registrem a ata a ser pronunciado. Íntimo. Envolvidos para esclarecimento, nada a mais havendo após o uso da palavra pelos demais vereadores, encerrou-se a sessão, do que eu, para constar José Pedro Santos, primeiro secretário, lavei a presente ata. Após lida, aprovada, será devidamente assinada. Coloca em discussão a ata. Presidente, gostaria de discutir a ata. Se possível, suspender a sessão por... Suspende a sessão por 5 minutos para discutir a ata, então.
Declaro reaberta a sessão. Comunico ao primeiro secretário a leitura da correção da ata. Com relação às denúncias que o vereador acabou de fazer, falou que as mesmas devem ser apuradas, pois de nada adianta apenas trazer essas denúncias sem nenhuma providência. Disse que os fatos relatados pelo colega vereador Antônio são sérios e devem ser apurados, e não duvide do colega, mas que registre em ata seu pronunciamento, que sejam apurados melhor os fatos juntos envolvidos, nada havendo após o uso da palavra pelos demais vereadores. Encerrou-se a sessão, do que, para constar, eu, José Pedro Santos, primeiro secretário, lavei a presente ato, que após lida e aprovada, será devidamente assinada. Em discussão, a ata. Em votação. Favorável primeiro com questão e o contrário se levante. Está aprovada a referida ata. Solicita ao primeiro secretário a leitura das indicações número 211 a 213. Indicação 0211, 2013. De acordo com o que preconiza o regimento interno em seu artigo 151 dessa Casa de Leis, ouvidor do outro plenário, indica o Executivo para que mesmo providencie junto ao setor competente a instalação de 2 lombadas em frente ao bairro dos Bernados, em nosso município. Justificativo. De acordo com relatos, muitos veículos que transitam ali excedem velocidades, não respeitando os limites, trazendo sérios riscos de acidente aos moradores. Jair Brienne Sobrinho, vereador. Indicação 0212, 2013. Indica o Executivo para que mesmo providencie junto ao setor competente para que se façam reparos na bacia de contenção de águas pluviais no terreno logo abaixo, que também foi danificado, ambos situados no bairro dos Bernados, em nosso município, mais precisamente na estrada que dá acesso ao sítio do senhor João Floriano da Rosa. Justificativo. As águas pluviais que decorrem no vicinal entram na bacia contenção pela falta de reparos. Houve uma erosão muito forte no terreno, fazendo um grande valeta, precisando ser reparado urgentemente, pois o terreno é usado para a produção de grãos e criação de gado. Observação. Segue a cópia de requerimento número do protocolo I 4.331 de 2013. Jair Brienne Sobrinho, vereador. Indicação 0213, 2013. Indica o Executivo para que mesmo providencie junto ao setor competente o assentamento de um portão que se encontra guardado há muito tempo dentro do ginásio de esportes Zincão, na Vila Cruzeiro do nosso município. Justificativo. De acordo com relatos moradores, por não estar assentado o portão, muitos vândalos aproveitam da facilidade de acesso para fazer arruaças, o uso de drogas e etc., deixando os moradores assustados e correndo o risco de violência. José Pedro Santos, vereador. As indicações serão enviadas à devida providência. Solicito ao primeiro secretário a leitura do requerimento número 27. Requerimento número 0027, 2013. Antônio Camargo de Oliveira, Aparecido Dias Balduino, Everaldo Aparecido de Carvalho, Jair Brienne Sobrinho, José Pedro Santos, José Vanderlei Barreira, Odair de Oliveira Mota, Pedro Geraldo Novais Macedo e Pedro Rodrigues Lobo. Os vereadores do exercício de suas funções condicionais e legais do amparo do artigo 156 do índice 5 do regimento interno da Câmara Municipal de Itaberaba requerem sempre, após deliberação do outro plenário, seja oficiado o prefeito municipal para que no prazo de 10 dias encaminhe ao Poder Legislativo do município seguintes informações. Seu Poder Executivo iniciou o procedimento administrativo interno visando preparar a ação judicial com vista a obter ressarcimento de erário municipal de valores pagos aos servidores municipais e devidamente ao título de contemplação do salário não autorizado por lei,
tudo conforme informa o inquérito civil número 380 de 2013. Em tramite pela Promotoria de Justiça de Itaberá, cuja portaria inauguração já conhecimento do Executivo Municipal. Segundo, se houver ajustamento de ação, ressarcimento conforme o procedimento interno antes referido e se negativo, resposta qual o motivo de demora ajustamento referida à ação. Plenário da Câmara Municipal de Itaberá, 20 de novembro de 2013. Antônio Camargo de Oliveira, Everaldo Aparecido de Carvalho, José Pedro dos Santos, Odair de Oliveira Mota, Aparecido Dias Balduino, Jair Brienne, sobrinho, José Vanderlei Barreira, Pedro Geraldo Novazzi Macedo e Pedro Rodrigues Lobo. Em discussão, o referido requerimento. Em votação, favorável à primeira questão e o contrário se levante. Está aprovado o requerimento número 27. Solicito ao primeiro secretário a leitura do requerimento número 28. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaberá, requerimento número 0028/2013. José Pedro Santos, o vereador do exercício de suas funções condicionais legais do amparo do artigo 156 do índice 5 do regimento interno da Câmara Municipal de Itaberá, requer sempre após a deliberação do outro plenário, seja oficiado ao prefeito municipal para que no prazo de 10 dias encaminhe ao Poder Legislativo Municipal as seguintes informações dos documentos. 1. Foram efetuados repasse Associação Comunidade Terapêutica, Arcanjo Miguel, CNPJ número 17.903.900.001.41, nos termos autorizados pela Lei Municipal número 2.603, de 1 de julho de 2013, os quais valores repassados. 2. Se foi apresentado e aprovado pelo município o plano de trabalho e a entidade para fins mencionados repasse. 3. Se a entidade está efetivamente exercendo suas atribuições institucionais desde que a data. 4. Seja apresentado a prestação de contas. 5. Se o município tem fiscalizado a entidade para comprovar seu efetivo funcionamento. As informações solicitadas devem vir acompanhadas de todos os documentos pertinentes e necessários, comprovação a teor. Plenário da Câmara Municipal de Itaberá, 21 de novembro de 2013. José Pedro Santos, vereador. Apoio Antônio Camargo de Oliveira, vereador. Em discussão, o requerimento número 28. Em votação, favorável à primeira questão e o contrário se levante. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário a leitura do requerimento número 29. Requerimento número 0029/2013. Antônio Camargo Oliveira, José Vanderlei Barreira, José Pedro Santos e Everaldo Aparecido de Carvalho. Os vereadores, no exercício de suas funções constitucionais e legais no amparo no artigo 156 do índice 5 do regimento interno da Câmara Municipal de Itaberá, requer sempre após liberação do douto plenário. Seja oficiado ao prefeito municipal que, no prazo de 10 dias, encaminhe ao Poder Legislativo Municipal as seguintes informações. 1. De acordo com o contrato assinado pelo senhor prefeito José Benedito Garcia, junto MDA, aquisição de retroescavadeira junto ao PAC 2, como estão sendo disponibilizados os serviços dessa retroescavadeira para a agricultura familiar. 2. Existe algum custo para o agricultor familiar? 3. Estão sendo realizados serviços terraplanagem, levantamento de curvas de nível, entupimento de tranques para piscicultura, bacia de contenção pluvial? Plenário da Câmara Municipal de Itaberá, 21 de novembro de 2013. Antônio Camargo de Oliveira, José Pedro Santos, José Vanderlei Barreira e Everaldo Aparecido de Carvalho. Em discussão, referido requerimento. Em votação. Favorável à primeira questão e o contrário se levante. Está aprovado o requerimento número 29. Solicito ao primeiro secretário a leitura do substitutivo do número 001 do projeto de lei 065 da autoria do Executivo.
substitutivo 01 do projeto de lei número 065, de 24 de outubro de 2013. Dispõe sobre a criação de cargo, provimento efetivo. O prefeito municipal de Itaberá, do Estado de São Paulo, senhor José Benedito Garcia, no uso das atribuições condicionais de seu cargo, propõe a seguinte projeto de lei. Artigo 1. Fica criados na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Itaberá os seguintes cargos. Provimento efetivo, a ser regido pelo Estatuto do Magistério Municipal, provido mediante concurso público. Item 1. Quantidade. 8. Nome. Auxiliar do professor. Carga horária 40 horas. Nível 1. Requisitos para o provimento. Magistério e com licenciatura plena e pedagogia. Item 2. Quantidade 1. Coordenador pedagógico. Carga horária 40 horas. Nível 1. Concurso superior da área de educação com contemplação pedagógica. Concurso superior com licenciatura plena, pedagogia, experiência mínima de 1 ano de efetivo exercício do magistério. Item 3. Quantidade 1. Diretor da escola. Carga horária 40 horas. Nível 1. Concurso superior licenciatura plena, pedagogia, curso superior da área de educação com contemplação de pedagogia a ter experiência mínima de 5 anos de efetivo exercício no magistério. Item 4. Quantidade 13, professor de educação básica 1. Carga horária 25 horas, nível 1. Magistério ou licenciatura plena e pedagogia. Artigo 2. Fica criada a estrutura administrativa do prefeito municipal Itaberá os seguintes cargos. Provimento efetivo a ser regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e provido mediante o concurso público. Item 1. Quantidade 2. Nome escriturário. Carga horária 40 horas. Referência 4A1. Requisitos para o provimento e ensino médio completo. Item 2. Quantidade 4. Merendeira. Carga horária 40 horas. Referência 3A1. Ensino fundamental incompleto. Item 3. Quantidade 5. Servente feminino. Carga horária 40 horas. Referência 2A2. Ensino fundamental incompleto. Artigo 3. As atribuições para provimento de cargos criados no artigo 1 e 2 são constantes no anexo 1, que faz parte integrante desta lei. Artigo 4. Despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária própria. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal, 14 de novembro de 2013. Encaminhe para as comissões. Solicito ao primeiro secretário a leitura da moção número 14. Moção número 014, 2013. Ao vereador José Pedro dos Santos, nos termos do artigo 157, seguinte do regimento interno dessa Casa de Lei, vem estrenar a moção de homenagem ao Dia da Consciência Negra. Dia da Consciência Negra. Dia da Consciência Negra é comemorado em todo o Brasil, no dia 20 de novembro. A data foi escolhida por ser o dia da morte de um grande líder negro, Zumbi dos Palmares, em 1695. É um dia para a reflexão de todos nós irmãos, caminhando e trilhando os mesmos lugares, lutando pelos ideais, igualdade, fraternidade e amor. Dia para lembrar do respeito pelo próximo, banindo qualquer espécie de preconceito. É o dia de dar as mãos e, numa imensa de oração, pedir a união de todas as raças, em todas as partes do mundo, negros, brancos, amarelos, índios, asiáticos, e todos iguais, numa corrente de solidariedade e energia, vencendo a barreira dos preconceitos e das fronteiras. Um dia para movimento a favor da paz, da verdade, da amizade, da igualdade, mostrando assim que não existe diferença entre as pessoas, e sua integração e seu valor, sabedoria. A história de luta, de orgulho através dos séculos, deu início à luta. A vitória, a glória, dia da consciência negra. Dia de bater no peito e lembrar que se o caminho
foi duro. Começou há muitos séculos atrás. O dia de libertar o coração do dor, dia da consciência, de entrelaçar as mãos num gesto de carinho, ternura, e lembrar que as lutas sempre continuam, hoje, amanhã e sempre. José Pedro Santos, vereador. Em discussão a moção. Em votação. Favorável, primeiro questão e contrário, se levante. Está aprovada a referida moção. Não havendo mais matéria para o expediente, deixa a palavra livre para o vereador que dela queira fazer uso. Nenhum vereador querendo fazer uso, passamos para a ordem do dia. Não temos matéria para deliberação, deixo novamente a palavra livre ao vereador que dela queira fazer uso. Senhor presidente, nobres vereadores, senhores presentes, gostaria de estar comentando a vinda da Dilma, que seria dia 29, e o Palácio mudou para dia 3/12, em Campina, Monte Alegre, devido a algumas coisas que não deu certo aí no programa, principalmente a entrega de máquina, número suficiente de caminhões. Aí adiou para o dia 3/12 esse evento. Gostaria aqui de comentar a aprovação da ata, onde o vereador Pedro faz alguns questionamentos, e dizer que, se ele acha que tem alguma irregularidade, que ele apresente requerimento para as pessoas envolvidas e responsáveis estar prestando esclarecimento tanto ao vereador Pedro quanto a esta casa. Gostaria também de estar comentando o requerimento 29, assinado por mim, junto com o vereador Vanderlei, Zé Pedro e o Balinha, que é com relação ao uso da retroescavadeira do PAC 2, que conforme contrato firmado entre a Prefeitura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, essa máquina veio exclusivamente para atender a agricultura familiar. Poucas pessoas sabem, mas o DPRN e o Meio Ambiente vêm intimando agricultores familiares e até processando-os por não consertar as erosões que tem dentro das pequenas áreas de agricultura familiares. Erosões essas que, na maioria dos casos, vêm de terrenos que estão no alto e com enxurrada que sai das estradas e que desce ladeira abaixo, causando a erosão e causando vossorocas. E com essa máquina, a Prefeitura tem como elaborar um plano de trabalho e está recuperando esse solo, evitando esse transtorno que não é causado pelo agricultor. Então, esperamos que o senhor prefeito apresente um plano de trabalho para servir a agricultura familiar. Sobre a questão do Dia da Consciência Negra, vereador Zé Pedro, eu quero dizer que é um dia em que comemora o massacre
dos Palmares, da rebelião de alguns escravos que, cansados de ser explorados e mover moinhos de pedra para enriquecer coronéis, fugiram do trabalho e se concentraram sobre a liderança de Zumbi, onde o exército caçou esses escravos, chamados de fugitivos, e a sentença deles não foi voltar para o trabalho, foi matá-los. Na verdade, eles estavam matando, não eram escravos fugitivos, e sim matando uma ideia de libertação, onde esse povo percebia que trabalhava e comia mal, mas era obrigado a transformar em renda, em riqueza e luxo para a família dos coronéis. Assim aconteceu com Antônio Conselheiros, aconteceu com Lampião, que é taxado de bandido, de arruaceiro, mas na verdade ele não concordava com o sistema da época. E como tantos outras lideranças que não concordam com o sistema da exploração, eles são tratados como marginais, como bandidos, e a sentença deles é a morte. Isso aconteceu também com Joana d'Arc, que não concordava com o sistema do governo e foi queimada viva em praça pública. Então, todos aqueles que se rebelam contra o poder têm o seu destino tragicamente, pagando com a vida a sua ideia. Mas que ela não morre, o personagem, a ideia continua, e hoje tem aí a libertação dos escravos, tem como a luta do Movimento Sem Terra, muitas lideranças foram perseguidas, mortas, presas, né? Como na ditadura militar, né? Nós temos recentemente aí, depois de tantos anos aí, os restos mortais de João Goulart sendo recebidos com honras militares, e só então, a partir desse momento, ele ser reconhecido nacionalmente como presidente do Brasil. Então, eu queria parabenizar o ilustre vereador pela moção e dizer que pena que o prefeito não deu tanta importância para isso e não decretou feriado, né? Tantas capitais decretou feriado da consciência negra e Itaberá acabou não decretando esse feriado. Mas as honras merecidas ao povo da consciência negra. Por outro lado, eu gostaria de comentar também que antes dessa sessão, nós recebemos nessa Câmara o Conselho de Saúde, numa reunião muito proveitosa, principalmente, vereador Vanderlei, no âmbito do esclarecimento do trabalho dos vereadores dessa casa. Quando eles relataram que a visão que a sociedade, parte da sociedade tem com relação ao trabalho dos vereadores é como se aqui fosse uma casa de monstros, que é contra tudo e contra todos, que os vereadores trabalham contra a sociedade. E eles puderam perceber que não é assim que essa casa trabalha. E falaram também que chegaram a ponto de aprender conosco nessa reunião, o qual foi cobrada a participação da sociedade em estar assistindo às sessões de câmaras, em estar apresentando propostas de melhorias para o município, fazendo com que o debate fique mais proveitoso.
E a gente nota que eles só vieram aqui porque estavam preocupados com o projeto de lei que foi aprovado na última sessão. Mas que eles perceberam que esta casa trabalha com responsabilidade, que não é da forma que estão vendendo esse peixe lá fora. É uma pena que pessoas mal intencionadas, que por algum capricho ou interesse próprio, venha a denegrir a imagem dos vereadores dessa casa, ao invés de vir debater conosco os problemas que eles acham que deve ser do jeito deles e não do jeito que deve ser feito. Esta casa trabalha para defender a sociedade, não o interesse próprio e político de um vereador, e sim o desenvolvimento do nosso município. Foi aprovado aqui com ressalvas, com a emenda, a mudança da construção do PSF, uma obra de aproximadamente R$500 milhão, que é apresentada pela Prefeitura para ser construída no bairro do Cafezal. Os bairros adjacentes, Tarumã, Taquarçu, bairro Aquinos, que são numerosos a população e aglomerados, fizeram abaixo-assinado questionando a construção do prédio no bairro do Café. Principalmente porque no Cafezal existe lá 15, 20 famílias que moram no bairro do Cafezal. E essas 15, 20 famílias, a maioria são bem-sucedidas, têm condução própria e que o atendimento que eles preferem não é no PSF, e sim na cidade. Essa discussão gerou um abaixo-assinado das comunidades pedindo que fosse construído o PSF no bairro do Aquinos, que seria muito mais aproveitado e que atendia melhor a comunidade. Houve proposta do vereador Pedro Quarentém e do vereador Choca para que transferisse essa construção para a Vila Cruzeiro. Também não foi possível por falta de terreno, mas teve o apoio a essa ideia de todos os vereadores dessa casa. Então a decisão de mudar o local da construção do prédio não é paixão de um vereador, é para beneficiar a sociedade como um todo da melhor forma possível. Para dizerem aí que nós estamos querendo prejudicar alguém, o bairro do Cafezal não vai ficar em prejuízo nenhum, mas os bairros da adjacência sim, porque terão que deslocar a pé e de outras formas para ir até o PSF para ser atendido. Se a construção for no bairro do Aquinos, que tem mais de 100 famílias residindo nesse bairro, o deslocamento é perto e a maior mudança de trabalho será do corpo clínico e dos funcionários que vão atender o PSF. Então não vejo nenhum problema em estar mudando esse prédio para o bairro Aquinos. Até porque, juridicamente, segundo a assessoria jurídica dessa casa, não tem nenhum impedimento para que seja melhor alocado e melhor feito esse investimento. Usei um termo várias vezes aqui, que a construção de uma obra de R$500 milhões, aproximadamente, no bairro do Cafezal,
seria construir um elefante branco. Porque se torna mais fácil o povo do Taquarussu, Aquinos e Tarumã vir para Itaberá do que subir o morro e ir para o lado do Cafezal. Esperamos que esse impasse seja resolvido da melhor forma possível e vamos trabalhar para que essa verba não seja perdida e que esse benefício venha atender de melhor forma a nossa sociedade. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Também gostaria de usar a palavra sobre o que o vereador disse, sobre a nossa reunião. Ela foi muito aproveitada e eu estava em casa, era mais ou menos uma hora. O Dr. Gilson me ligou se eu poderia fazer parte da reunião do conselho, que havia dito na cidade algumas coisas que ele queria ouvir dos vereadores, principalmente de mim. Eu desci, cheguei na secretaria, estava composto por 12 pessoas. Uma das pessoas, não vou citar o nome, foi direto perguntando: por que vocês, vereadores, não votou o projeto do 1.800.000? Eu disse bem assim: não, há alguma coisa enganada. Os vereadores votou o projeto a favor. Aí ele deu uma parada, essa pessoa. Falei: primeira coisa, você está desinformado do projeto. Se você quer marcar uma reunião, primeira coisa, você tem que saber o que está acontecendo. Aí ele disse, aí ele remendou e disse: mas por que a emenda? Foi o que o vereador Antônio Camargo disse. O local, pelo bairro Senado, não seria em outro local porque não teria terreno. Aí mesmo assim continuou questionando. E virou e me disse: por que você não disse que não foi feita a emenda? Eu disse e virei. O que eu falei para vocês ouvir ali. Nem meu pai vai mudar de ideia o que eu tenho em mente. E eu não fui eleito para apanhar a votação na cabeça de cada vereador. Se fosse para me votar para os 8 vereadores, teria só eu de vereador. Não teria 9. Então eu defendi os 9 vereadores da pergunta dele. E disse mais: os vereadores não mexeram no projeto para perder a verba, sim para melhorar. Aí, com muito mais seu pronunciamento, deixando-me irritado, eu disse para ele: faz diferente. Participe das reuniões, participe da audiência pública. Porque na audiência pública já tocou esse assunto seria no Aquinos, o posto de saúde. E disse mais: na audiência pública, você como funcionário, essa pessoa é funcionário, é membro do Conselho da Saúde, mas é funcionário. E você como funcionário deveria ter participado da audiência pública, o advogado foi. Aí ele ficou quieto e disse mais, eu falei para ele: faz diferente. Dr. Justo entrou no meio e falou: não faz diferente, Jair. Eu peço para você uma reunião com os vereadores, você convoca? Eu falei: sim. E convoquei. E vocês viram a primeira palavra que a pessoa falou de novo. Todos vocês são testemunha. Por que vocês, vereadores, votaram contra o projeto? Então é completamente desinformado. Nenhum votou contra o projeto. Votaram a favor. Vocês ouviram bem a palavra dele. E eu voltei e falei para ele: nós votemos a favor, apenas fizemos uma emenda. Foi só isso, apenas uma emenda. Ninguém está aqui para perder verba, como já aconteceu de perder verba. Então foi uma reunião muito saudável e vocês ouviram da boca do secretário. Desculpe, não foi do secretário, foi da mulher do laboratório. Muito claro. A imagem que chega da Câmara é outra. Eu disse e voltei e falei para ela assim: mostre a imagem contrária para nós. O que a Câmara está fazendo de contra o prefeito. Não estão fazendo. Ponharam na cabeça de muitas pessoas na cidade. E não é o papel da Câmara. Disse mais: a Câmara ela está fazendo sua legislação para quase 18 mil habitantes. Não para cada um que tem o seu voto. Aí, hoje, ela deu os parabéns para todos os vereadores, vocês viram.
e disse: estamos sendo enganados. Ainda bem que são eles que estão sendo enganados, não nós. Porque nós não estamos enganando eles. Então foi muito de proveito. E também, na quarta-feira, tivemos uma reunião muito importante com a diretoria da PAI, que estão entrando em conversa com o prefeito. Veio a essa Câmara a pedir apoio para que seja para trocar o hospital. Essa Câmara pronunciou o que pode ser feito, está disposto a correr atrás, o que pode ser feito de documento e dinheiro. E falamos para eles que, depender da Câmara, a Câmara está sempre da porta aberta, vocês participaram e viram ouviram. São pessoas que estão pensando também no bem de Itaberá. Queria só comentar um pouquinho, vereador, sobre o requerimento da reta escavadeira. Hoje, com a indicação que eu fiz do João Bernardo, João da Rosa, com o João Bernardo, todos vocês conhecem, que desce do Bernardo a água no asfalto e cruza. É onde ela cruza a pista em tubulação, ela entra na terra dele e está fazendo cratera. Vários lugares. Então, é a terceira indicação minha que eu entro pedindo. Tem do Joãozinho e tem do Paulo Stade. Então, hoje, obrigatoriamente, a prefeitura ela é obrigada a fazer. Porque a água tem que correr para baixo. Quem está para baixo é prejudicado. É óbvio. Mas a prefeitura pode fazer a contenção. Uns fala bacia, outros fala cacimba. Não importa qual, importa a seguração, de fazer os ateiros para segurar a água. Eu vejo que é muito importante esse modelo do PAC 2. Mas espero que o prefeito leve a sério isso e faça. Mas também não fique, não por pessoa minha. Se ele tiver outras máquinas que possa fazer, quem não é do programa familiar, que faça. E se for possível, ele usando a mesminha máquina para ser feito também. Porque é muito importante no nosso município. Hoje eu acho que ela teria que fazer especialmente isso. Porque tem muito serviço e tem muitos locais que está sendo estragado por isso. Os meus moleques compraram um sítio lá no Mangueiro Grande, algum de vocês conhecem, o Dair, vizinho meu lá, também é assim, e desce a água do vizinho meu de cima. Também quando eu comprei, está fazendo já uns 5, 6 anos, bem estragado, só que no caso lá é diferente, porque o meu é eucalipto. Então parou de estragar. Mas tenho certeza que eu vou tirar o eucalipto, vai continuar. Também a água que não tem como fazer com ela. Ela vai ter que descer ali. É só por contenção. Senhor Presidente, só uma parte, por favor. Tudo bem, vereador. Essa parte de... Realmente, a reta escavadeira, até quando nós assinamos esse requerimento, a pedido do vereador Serrinha e do Everaldo até, que estão mais em contato com esse tipo de situação, que o município é extensamente grande, territorialmente. Na verdade, eles dispõem de uma retro que foi dado uma guaribadinha nela aí, e essa nova ela é pau para toda a obra, na verdade, né? Nós devíamos ter mais máquinas, mas no mínimo mais uma, porque é uma máquina muito versátil e ela consegue desenvolver com agilidade outros serviços que a própria pá carregadeira não consegue. Agora, eu acho que paralelo, eu confio muito no menino que está lá na secretaria, no Rodrigo. Confio nele. Um bom menino, acho que veio para tentar desenvolver. Está aparecendo já alguns frutos do seu trabalho, muito recente, mas já está aparecendo. Mas nós temos duas situações. De acudir o que já foi, o que já estragou, o que já arrebentou tudo, que é com a máquina. Mas nós temos uma outra situação aí, que seria de conscientização. Porque eu falo e não me arrependo de falar e não tenho medo de falar. O povo é sem educação. O agricultor, pequeno, grande, médio, ele quer tirar a água da terra dele. O asfalto, acabou de ser feito o asfalto. O recapeamento que demora 20 anos para ter outro recapeamento. Não há Cristo que faça o pessoal que serve para eles. Eles que vão bater o carro no buraco. Eles que vão, na hora de tirar uma safra, vai tombar um caminhão cheio de cereais lá, um trator. E os primeiros que jogam água na pista são os próprios donos, proprietários. É uma vergonha a deseducação
e o interesse individualista do povo. Nós ficamos uma cidade completamente renegada a Deus dará. A cada um faz o que quer do melhor jeito possível para ele. Não pensa no vizinho, não pensa nem nele. Só que pensa no recurso imediato, na produção imediata ali. Isso, eu que passei tanto tempo na vida pública, que tive a oportunidade de ir de casa em casa, daqui até Turibio do Sul, por favor, vai sair asfalto, nós precisamos recuar cerca, precisamos fazer cacimba, precisamos desviar água. Não acredito, só acredito a hora que não vai tirar cerca, eu não vou. Então, eu vou falar uma coisa para o senhor, se o senhor não tirar, eu vou passar com o trator de cera por cima da cerca, o senhor da porteira do senhor. É outra política que Itaberá. Há 30 anos atrás, eu tive peito de fazer isso. Hoje, não posso mexer com ele. Que é isso? Por que tem um jurídico? Eu enfrentei uma briga aqui de 2 fazendeiros, soltaram o cachorro bravo para pegar o meu tio, que era o patrulheiro das máquinas rurais. Uma briga de, vou te citar nome, da Fazenda Grama Verde com a fazenda de uma pessoa que já faleceu próxima a Grama Verde. Porque nós pedimos para ele alargar a estrada e tirar o espinheiro que tinha na beira da estrada, que unhava, não tinha jeito. Nós fomos lá para alargar a estrada. Na minha estrada ninguém mexe. Eu falei, a estrada não é do senhor, a estrada é municipal. Daí me mandei a máquina, com a autoridade que meu pai me passava. 1 hora depois, meu tio teve que correr, subir em cima da árvore para o cachorro não estraçalhar meu tio, que o fazendeiro soltou o cachorro. E nós conseguimos. Eu falei, o senhor, abri processo, peguei a máquina, mandei com força policial e rebentamos a cerca do fazendeiro e largamos a estrada para beneficiar a fazenda dele. E hoje eu vejo que, não pode fazer uma sangria numa estrada. Aqui, no Engeromai, que os professores sofrem todo dia para ir, agora que a intervenção do Balinha, que está ausente aqui, para a intervenção dele saiu, senão não saía. Lá no seu Lino. Até Santa Paciência. Eu enfrentei aquela fazenda Cachoeira aqui na fazenda Santo Antônio aqui. O dono da fazenda é general do Exército. Vem, general do Exército, ele pode ser general do Exército lá no Rio de Janeiro, aqui em Itaberá, quem manda é o prefeito. Eu estou desabafando porque a deseducação, sem vergonha, passou do limite. E não é só isso. Eu tenho medo de um dia, se eu pegar a máquina fotográfica aqui, não por causa do Zé Gaetano, não tem nada a ver. O Zé Gaetano está agora há pouco tempo, tem tomado até alguma atitude correta, tem que estar sendo prejudicado pela atitude que ele tomou, inclusive esse requerimento nosso aí. Outros prefeitos pagaram, ele parou de pagar e pabuf, veio a promotoria está em cima, querendo tomar posição para ele cobrar dos outros prefeitos. Então eu não estou aqui criticando o Zé Gaetano. Mas a falta de... Agora tem uma lei aprovada de mobilidade, que é moda, que é nicho. Mobilização, mobilidade, acessibilidade e tudo mais. É absurdo as calçadas da cidade. Casa nova que estão terminando com um degrau de 1 metro, meio metro, do vizinho para ele. Não, o vizinho se ferra. O que é isso? Eu sei que a prefeitura tem notificado. Como tem terreno em centro de cidade e que nem muro não tem? Olha, atitude, firmeza. Não adianta agradar todo mundo. Ninguém vai conseguir. As estradas, esse problema de erosão, 60%, 70% são por jogar. Vai no vizinho, como o Jair falou, está lá embaixo, se ferre. Não, senhor. As estradas tem que ser tomada atitude, abrir cacimba, onde tiver que abrir, se tiver que arrebentar cerca, vai ter que arrebentar. Porque não tem cabimento. E na cidade, eu estou falando, eu não vou mexer, mas eu tenho dó. Eu tenho dó da deselegância, da deseducação que tomou conta, até de quem está investindo em 200, 300 mil reais, faz tudo, na hora de fazer a calçada, pronto, acabou. Se ferre, degrau, rampa.
Porque eu não estou sabendo, mas a hora que alguma pessoa cair e se machucar por falta de acessibilidade numa calçada, nós vamos sofrer consequência aqui, porque alguém vai ser responsabilizado. Então, não é uma coisa que nós temos que repensar, na boa, conversar, para que certas coisas comecem corretamente no partir do ano que vem e que esse recesso sirva para reflexão de todo mundo, nossa, do Executivo e da própria sociedade. E para terminar, mais um gancho meu aqui, não admito mais, entrei com requerimento na prefeitura como cidadão, para não demorar tempo de protocolo, de quarta-feira, de não sei o quê, de requerimento aqui. É absurdo o som, a propaganda de som na cidade. Passa na frente de... Eu estava na fila da lotérica pagando uma conta, passou um carro de som, de propaganda, de comércio, tremeu tudo. Um da fila falou, não tem vereador na cidade. Eu baixei a cabeça e saí de vergonha. O que eu tenho que ver com isso? Se a prefeitura tem um aparelho de decibéis, passou para a polícia militar. Se o barulho passou naquela rua, ela passou na frente da própria delegacia. E por que a polícia não pegou o carro, não correu atrás desse carro? E ainda no meu requerimento lá, como cidadão, ainda questionei se esse carro estava legalizado, se pagava o imposto na prefeitura, se estava qualificado para prestar aquele tipo de serviço. Que agora ficou uma farra. Ficou uma farra. Então, filho, está sem nada, pode fazer o que quiser. Vamos tomar cuidado. A Câmara hoje está bem conceituada, só que alguns outros cuidados nós vamos tomar, por quê? Daqui que vai ter que sair o que tem que sair de direito na cidade. Porque certas pessoas, a nível do dinheiro fácil, não importa se está atrapalhando a cidade inteira, não importa se está fazendo tremer vidro, som. Até estou sabendo que o administrativo de um vereador aqui, muito louvável, está saindo bacinado na cidade inteira sobre som automotivo também, nas vilas, Vila Santinês principalmente, Vila Bandeirantes. Isso, ótimo. Mas se tem o barulhão, por que o carro da polícia não vai correndo atrás e não pega o cara? Tem que vir aqui, tem que fazer bacinado? Ou estão com medo de quem está dentro do carro do som lá, cantando de madrugada, cantando pneu e com som no último, estourando vidro de casa por aí? Aonde que nós estamos? Essa cidade já foi mais educada. Obrigado. Senhor vereador, voltando no Bairro Senado, tinha vários vereadores aqui semana passada e fomos cobrados sobre isso. Aí a gente sentou com o jurídico, ele fez um cabeçalho, foi destruído várias folhas na cidade, e se alguma mais pessoa quiser, tem aqui na Câmara ainda, ver quando a assinatura vai ser recolhida. Estamos com um projeto de lei já montado para o Legislativo apresentar. Então, sobre isso, sobre esse Bairro-Senado, que será apresentado o projeto de lei. Eu moro no Santinês, levei para 3 pessoas lá, estão pegando assinatura e já estão me criticando. Diz que eu os incomodado, que você retire. Eu vou ter que mudar fora de Teberá, porque eu estou lá, estão reclamando. Estão aqui, estão reclamando. Eu acho que esse tipo de som está na cidade inteira. E tem um vereador daqui, ele pediu para me falar o nome dele, o Aparecido Dico, que no Tomé não estão conseguindo mais dormir. Então não é só a cidade, também tem a zona rural. Então tá ficando difícil. A palavra ainda quando ele é livre. Senhor presidente, reforçando aí as palavras do Vanderlei, que é o objetivo com o Dair na estrada Fazendinha, quantia de lixos que se encontra na beira da estrada ali. Coisa horrorosa. Tem mais uma coisa também, o povo também não se colabora. Jogando móvel, guarda-roupa, velho, sofá, na beira das ilhas. O que é isso? É uma falta de educação. Tinha que ter mais ética, né, gente? Senhor presidente, gostaria de pegar um gancho sobre a questão do som, que a gente vai ter que achar uma forma de estar disciplinando, não é proibindo o som. Mas eu vou relatar um fato aqui que é difícil até da gente entender como é que as pessoas reagem.
O vizinho da minha mãe, na rua 23 de maio, 559, ele tem um aparelho de som no carro que é ensurdecedor. E ele liga o carro, abre as portas traseira, dianteira e liga aquele som que fica tremendo a rua. Esse é o barulho. Pior que o barulho, que nessa quadra da rua 23 de maio, tem 3 senhores de idade, acamado, idoso, e tem que suportar o barulho desse carro de som. O dia que o meu filho veio, que é policial, ele veio de Itapetininga, e esse rapaz ligou o som, ele foi lá e falou para o papai, viu, o senhor ligue o som só para o senhor escutar. O senhor não sabe se o vizinho quer ouvir essa música. Se o senhor gosta, escute à vontade, mas sem obrigar que os outros queiram escutar isso aí. Depois que ele foi embora, ele levantou o volume de novo. E ele estava me falando que isso aí precisa de uma ação da Polícia Militar. Falei, chegar lá, multar. Cabe, está na lei de perturbação pública, então multa. Aí quando a polícia sai de lá, que ele baixa o volume, eles erguem novamente o volume. Basta que alguém ligue para a polícia, já sabe quem que é, emite outra multa. E ele falou, eu duvido que esse camarada, depois da terceira multa por desobediência, ele queira levantar o volume do som. Eu acho que, sendo por aí, eu acho que o que falta é atitude e ação da polícia. Como bem falou o vereador Vanderlei, se passa no negócio, tem tanta gente acamado, tem criança dormindo, tem um pessoal que está trabalhando, que desconcentra, acaba perdendo o serviço. Então tem uma série de prejuízos, esse som fora do limite e até fora de hora. Eu acho que essa lei que está aí para nós aprovarmos, que venha atender e que seja colocada em prática e que nós resolvemos esse problema aí do som. Senhor presidente, mas aqui está em vigor a lei, aquela bendita lei seca, que foi um exemplo para a região inteira, até uma lei concebida aqui em outro mandato aí. Está em vigor aquela lei, que tem os dias, o horário de som ambiente, som de local que esteja, que tenha alvará. E que, na verdade, nós não conseguimos, a sociedade nossa está tão, nós não conseguimos, isso aí é coisa de consegue, a gente trabalhar em conjunto com a sociedade, com a Câmara, com o Executivo, que consegue, quanta coisa fez o prefeito fazer, quanta coisa trouxe para a gente aqui, que nós tivemos também que tomar uma atitude e sair, às vezes, em cima do muro, às vezes, certo assunto meio complicadinho, viu? Consegue, não tem cabimento estar desativado. Não tem cabimento isso. Ela tá em vigor, isso então, tomando atitude. Veio atrapalhar esse ano inteiro. Que eu consegui e faz tempo que está parado. Então, não adianta. Viu? Acomodou, daí ficou bom aqui, ficou bom lá. Só que não é isso. Não é isso. Nós temos nossas crianças aí, nós temos uma juventude que está aí aprendendo já errado, as coisas erradas. E não podemos isso. Nós não podemos dar esse trunfo à coisa errada, à coisa que não é correta. Não pode, não tem cabimento. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, agradeço a Deus e a todos os presentes e declaro encerrada a presente sessão.